Programa Na Cozinha. Um oferecimento. Escritório Contábil São Bento. Rádio Ipanema. Olá, bem-vindos a mais um programa Na Cozinha. E hoje, como prato salgado, vamos ter uma panqueca de ricota com espinafre e como sobremesa uma torta bem refrescante de frutas. Confira agora os ingredientes. Panqueca para a massa: 1,5 xícaras de leite, 2 ovos, 1 xícara de farinha e uma pitada de sal. Para o recheio: 500 gramas de ricota, sal e pimenta a gosto, 50 gramas de pistache moído, 1 maço de espinafre, azeite a gosto e 1 dente de alho picado. Para o molho: 1 litro de leite, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de manteiga, queijo gruyère a gosto e noz moscada a gosto. Sobremesa: para massa: 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de açúcar e 1 ovo. Para o recheio: 1 lata de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, um suco de um limão e frutas a gosto. Eu vou começar pela massa da tortinha, porque ela tem que descansar, assar para depois ser recheada. Bom, com uma bacia eu vou colocar aqui já a farinha de trigo, que já está peneirada, e a manteiga. Sempre lembrando, sempre para fazer doce, manteiga sempre sem sal. Comece a envolver a manteiga na farinha. Assim que ela começar a esfarelar, daí tem que usar as mãos, não tem como. Assim que a massa ficar assim, ó, bem esfarelenta, você já pode vir com o seu açúcar. E mexe de novo. Assim que misturar bem o açúcar, a farinha, a manteiga, você já pode vir com o seu ovo. Essa é a parte que faz mais meleca assim na mão. Bom, a massa aqui chegou no ponto, vocês vão ver que vocês vão colocar a mão, ela não gruda mais. Bom, enquanto a nossa massa vai ficar aqui descansando, eu vou já preparar o recheio da nossa tortinha. O que vai ser? A minha proposta é fazer uma torta bem leve, então é fazer tipo uma mousse de limão com as frutas em cima. Mas se casa com essa torta, ela é uma massa bem neutra, então você pode fazer também outros tipos de recheio. Pode ser um creme de baunilha, pode ser uma mousse de maracujá, uma mousse de frutas vermelhas, enfim, use a criatividade, mas aqui no caso a sugestão para ficar uma coisa bem refrescante, bem pro verão, é fazer essa mousse de limão. Então vamos lá. Então aqui eu tenho leite condensado, e creme de leite. Aqui eu tô usando de caixinha mesmo, tá? E vou dar uma misturada. Bom, misturei aqui o creme de leite com leite condensado. Aqui eu tô usando o limão siciliano, mas também pode ser o Tahiti, mas eu acho que o siciliano fica um pouquinho mais leve.
Primeiro eu vou tirar um pouquinho das raspas desse limão, já tá lavadinho, tá? Então você vai pôr um pouquinho das raspinhas. A raspa fica a gosto. Eu gosto dele bem refrescante, então bem azedinho. Então eu gosto de pôr bastante raspinha. Vou cortar ele aqui no meio. E vou pôr o suco dele agora. Tomem cuidado só para não deixar cair a semente. E agora é só misturar. Se você quiser, você pode também fazer isso aqui no liquidificador. Mas como é tão pouquinho, tô fazendo na mão mesmo. Já vê que já vai dar uma boa engrossada já. Bom, assim que misturou bem, eu vou levar esse creme na geladeira por mais ou menos uns 20 minutinhos, até ficar bem geladinho. Dá o tempo certinho de fazer nossa massinha, assar ela, esfriar e depois rechear. Bom, nossa mousse tá na geladeira. Daí, enquanto isso, já vou moldar a nossa tortinha. Eu tô usando uma assadeira dessas bem baixinhas, tipo de pizzaiolo que chama, para poder moldar a torta. Mas se caso, você pode usar também aquelas um pouco mais altas, ou um molde também com fundo removível. Daí fica ao seu critério. Ou também pode ter porção individual. Daí isso fica ao seu gosto. Vou pegar aqui uma porção da massa e vou começar a preencher. Aqui eu tô modelando a massa com a mão, porque assim, eu tô pensando em pessoas que em casa, no caso, não tem o rolo. Mas pra quem em casa tiver o rolo, você pode abrir a massa no papel manteiga, recortar o fundo, que fica até um pouco mais prático. Mas pra quem não tem o rolo, é só fazer assim com a mão e deixando sempre apertando bem o fundo pra manter bem fininho, pra não ficar aquela massa muito grossa. Já moldei aqui nossa tortinha. Agora, para assar, é bom você fazer uns furinhos nela, que senão ela cria aquela bola de ar. Se caso você for fazer numa assadeira que é um pouco maior e quiser fazer a massa um pouco mais grossa, a minha dica é forrar ela com papel manteiga e pôr em cima ou um feijão, aquelas bolinhas de cerâmica, senão ela vai acabar criando ar e depois fica aquela torta com aquele, tipo um vulcãozinho em cima. Mas como essa aqui tá baixinha, não precisa. Bom, fiz os furinhos, já vou levar para assar essa massa. Ela demora mais ou menos cerca de 15 minutos e o forno tá a 200 graus Celsius. Bom, enquanto nossa tortinha tá assando aqui no forno e a mousse na geladeira, eu vou começar a preparar agora o passo a passo da panqueca. Eu vou começar aqui agora pelo espinafre. Eu já lavei esse espinafre em água corrente. E agora, o que eu vou ter que fazer com ele? Dar uma pequena refogada nele. Então aqui na frigideira, eu já vou ligar. Vou colocar só um fiozinho de azeite. E vou colocar o alho. Já vou colocar ele aqui no azeite. Eu não vou nem esperar ele dourar muito, porque a minha intenção não é que ele fique douradinho, é mais mesmo para dar o sabor no nosso espinafre. Assim que ele já estiver aquecido, eu já vou vir com o meu espinafre aqui. Assim que ela estiver bem murchinha, eu já vou temperar ela com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta.
Bom, nosso espinafre chegou no ponto. Eu vou desligar o fogo e vou deixar ele aqui reservadinho de ladinho. Bom, enquanto isso eu vou preparar aqui também já a massa da panqueca. Bom, essa massa é uma massa bem comum, bem caseira, não tem nenhum truque, nenhum segredo. Então vamos lá. Aqui eu tenho leite, farinha de trigo, ovos, bom, coloquei então aqui todos os ingredientes, agora é só levar para bater. Se você quiser colocar aqui agora uma pitadinha de sal também, não fica muito sem gracinha a sua massa. Vou tampar e levar para bater. Bom, já bati nossa massa. Vou colocá-la aqui no refratário. E sempre massa de panqueca, é sempre bom deixar descansando pelo menos uns 10 minutinhos. Bom, enquanto nossa massa está descansando aqui, nós já voltamos com mais na cozinha. O Escritório Contábil São Bento se preocupa com a qualidade dos seus serviços, fornecer serviços contábeis e assessoramento aos clientes para que multipliquem seus resultados e tenham uma boa visão de organização. Departamento pessoal com execução de toda a rotina de admissão, demissão, controle de férias e processamento da folha de pagamento mensal e cálculos de encargos sociais e benefícios. Escritório Contábil São Bento, 45 anos de experiência. Entretenimento, informação, bom humor e música. Muita música. Ipanema. Ouça. Estamos de volta com Na Cozinha. Bom, já está aqui nossa massa da panqueca, a tortinha está assando no forno e a mousse está na geladeira. Eu vou preparar agora o molho branco que vai por cima da nossa panqueca. Então vamos lá. Aqui eu já tenho manteiga. Nesse caso aqui a manteiga pode ser com sal ou sem sal, fica ao seu gosto. E vou colocar aqui a farinha. Deixar derreter essa manteiga com a farinha, que é essa mistura que vai engrossar nosso molho branco. Esse método, o nome dele chama roux na cozinha, que é essa mistura da farinha com a manteiga, que é a que vai engrossar nosso molho. Ó, essa mistura da manteiga com a farinha demora mais ou menos cerca de uns 2 minutinhos para ficar pronta. Por que que tem esse tempinho? A consistência dela continua a mesma. É só para poder a farinha dar uma leve cozinhada, não ficar aquele gosto de farinha no seu molho. Assim que der esses 2 minutinhos, eu já vou vir com o meu leite. Agora você tem que mexer bem para não empelotar. Mas se caso empelotar, é só você depois bater um pouquinho no liquidificador que não tem problema. Nosso molho branco chegou no ponto, ó, vocês vão ver que ele deu uma boa engrossada, já tá borbulhando. E agora eu vou temperar esse molho. Eu vou colocar sal. E noz moscada.
e mexe de novo. Assim que você temperar e já mexer, já pode desligar o seu fogo. Bom, nosso molho já está pronto. Agora eu vou deixar ele aqui também reservado e vou preparar agora a mistura do nosso recheio. Vamos lá. Vou pegar aqui o nosso espinafre. Vou colocar a ricota. Assim que misturar bem a ricota com o espinafre, eu já vou vir aqui, no caso, com o meu pistache. Aqui, no caso, é uma sugestão só para incrementar um pouquinho a sua panqueca, para ficar um pouquinho diferente do convencional. Mas se caso você não curtir muito o pistache, você pode colocar também damasco, uva passa, também aquela branca, hidratada um pouquinho ou em água ou também talvez num conhaque para dar uma saborizada, que fica super gostoso. Eu acho que o pistache ou uma outra fruta seca dá uma textura bem gostosa. E a combinação também fica muito boa. Coloquei o pistache e vou dar uma última temperada agora. Vou colocar um pouquinho mais de sal, porque como a ricota é um queijo muito leve e não tem um sabor muito forte, até você pode colocar algum tipo de erva também para temperar. Quiser colocar um alecrim, um manjericão, um tomilho, fica ao seu critério, pode usar. Bom, eu vou dar uma olhadinha agora na tortinha. E ela já está pronta. Vou deixá-la aqui no cantinho esfriando. E agora eu vou fritar a nossa panqueca. Eu já tenho aqui uma frigideira. Não gosto de deixar o fogo muito alto, sempre de médio para baixo. Aqui, com a ajuda de um pincel, eu vou só pincelar um pouquinho de manteiga, então também pode ser óleo ou também azeite. Passei a manteiga. E agora eu vou vir aqui com a nossa massa. Reza a lenda, a primeira panqueca nunca fica boa. Como nunca uso essa frigideira, ficou um pouquinho grossa demais e ficou até a bordinha meio queimadinha. Vou fazer outra. Vamos lá. Torcer pra sair boa essa. Na hora que vocês verem que a massa por cima tá bem cozidinha, vocês já podem virar pro outro lado. Bom, vou tirar a panqueca, essa aqui ficou boa. Bom, já fritei nossas panquecas. Eu não fiz toda a massa porque ela rende mais ou menos cerca de 15 panquecas. Vai variar muito conforme o tamanho do diâmetro da sua frigideira, mas sempre fica rendendo cerca de 15 unidades de panquequinha. Aqui eu já tenho uma assadeira que eu vou passar um pouquinho de manteiga na base dela, só para não deixar grudar a panqueca na hora de ir pro forno. Se você também quiser usar algum refratário de vidro também, pode ser, não tem problema. Eu vou colocar daí um pouquinho do recheio. E vou enrolar. Aperta bem para na hora que comer, a panqueca não desmontar. E já coloca aqui na sua assadeira.
eu vou jogar por cima um pouquinho do molho branco. Eu não gosto de jogar tudo, porque eu gosto depois de jogar um pouquinho na hora de servir. E agora por cima eu vou ralar um pouquinho do queijo. Se no seu forno você tiver a opção de gratinar, assim que você vê que já está bem quentinha a sua panqueca, deixa pelo menos uns 4 minutinhos na função gratinar para ficar bem moreninho por cima, se caso você gostar, ou então só mesmo o tempo de aquecer mesmo. Vou colocar no forno. Lembrando que nosso forno já estava aquecido a mais ou menos 200 graus Celsius. Demora agora para esquentar cerca de uns 5 a 10 minutos no máximo. Já tô aqui com nossas frutas cortadinhas. Aqui no caso é uma sugestão que eu fiz, mas no caso você em casa fica à vontade para colocar a fruta da sua preferência. Já vou pegar a nossa mousse, que já tá geladinha, e já vou montar nossa torta. Vamos lá. Vou colocar aqui a mousse. E agora a montagem daí fica na sua imaginação. Vou colocar as frutas bem aleatoriamente. Aqui nossa torta já está prontinha, pronta para ser degustada. E agora eu já vou finalizar o nosso prato principal. E agora aqui por cima eu vou ralar um pouquinho mais do nosso queijo. E vou colocar só umas folhinhas de salsinha. E pronto, está prontinha a nossa panqueca e também nossa torta. Bom, nossos dois pratos já estão prontos. Espero que vocês de casa tenham gostado dos nossos pratos de hoje, que vocês testem em casa. E é isso, pessoal. Na Cozinha vai ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau! Você assistiu Na Cozinha, um oferecimento. Escritório Contábil São Bento. Rádio Ipanema.